E aí, turminha, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre os esportes, tá? Nós vamos falar sobre o esporte handball e a habilidade que nós escolhemos, a habilidade que nós escolhemos é a habilidade de analisar as transformações na organização da prática dos esportes em diferentes manifestações, a profissional e a comunitária. Certinho? Então, o handball ou handball, em alguns países é falado isso. Portugal, por exemplo, fala-se handball. É um esporte coletivo de invasão que envolve passes e arremessos de bola com as mãos, praticado entre duas equipes. O nome dessa modalidade esportiva é proveniente da língua inglesa, visto que hand significa mão e ball significa bola. A bola do handball é feita de couro e para as equipes masculinas ela possui um diâmetro maior. Sendo assim, para os homens ela tem 58,4 centímetros, mais ou menos, e uma massa de 453,6 gramas, ou seja, quase meio quilo. Já para as mulheres ela tem uma circunferência de 56,4 mais ou menos de tamanho, e o peso dela é de 368,5 gramas, ok? A história do handball um pouquinho para vocês. O handball ele foi criado em 1919 pelo atleta e professor de educação física alemão Karl Schellens, que ele nasceu em 1890, faleceu em 1956. Nesse ano de 1919, ele e outros parceiros de trabalho reformularam um esporte para deficientes visual, chamado de Torball. Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho sobre o Torball, não vou entrar nos méritos, mas vocês vão ver algumas características do handball. Lógico, os deficientes eles precisam de certa, como eles não têm os recursos visuais do ser humano, eles precisam dos recursos auditivos. Mas pesquisa Torball lá que é bem legalzinho, bacana de vocês verem também, um esporte bem bacana, e quem sabe a gente consegue trabalhar alguma coisa do Torball também, mesmo que seja visual para vocês terem a ideia do que é esse esporte aí. Então, voltando ao handball, desde sua criação, o handball, tal como o conhecemos, sofreu algumas modificações. O local de jogo, por exemplo, era ao ar livre, em gramados, e os espaços eram menores. Agora o esporte ele é praticado nas quadras, né, fechadas, de 40 por 20 metros. O handball também era um jogo exclusivo para as mulheres. Hoje em dia não, já é mais global, mais universalizado entre homens e mulheres. Né? A sua inclusão nos Jogos Olímpicos, ela veio um pouco mais tarde, depois de sua criação, e aí sim começou-se a jogar por ambos os sexos, masculinos e femininos. Como foi criado por um alemão, ele começou a ser jogado em Berlim, na Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial. No entanto, não demorou muito para que se difundisse pela Europa e ainda para outras partes do mundo. Outro fator que o diferencia de sua origem é pelo número de jogadores. Quando foi criado, ele continha um total de 22 jogadores, ou seja, 11 de cada equipe. Hoje, o número foi reduzido para 14 no total, 7 jogadores de cada equipe, um goleiro e 6 jogadores de linha. No fim dos anos 30, o handball passou a ser um esporte oficial dos Jogos Olímpicos e iniciou-se em Berlim. Olha que bacana, foi iniciado na Alemanha, então ele iniciou seus Jogos Olímpicos em Berlim. Nesse momento, o jogo ainda era disputado por duas equipes de 11 jogadores, com as novas regras, jogadores e espaço. Ele passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos a partir de 1972, ou seja, então nos anos 30 foi a primeira aparição nos Jogos, depois eles ficaram um pouco isentos e em 1972 eles retornaram, certo? Além disso, o esporte se espalhou pelo mundo e atualmente encontramos diversas competições que ocorrem a nível nacional e internacional. Merece destaque o Campeonato Mundial de Handball nas categorias feminino e masculino. Um campeonato muito legal, muito bacana de se assistir também, fica a dica. Em 1999 foi fundada a Federação Internacional de Handball, com sede na Basileia, na Suíça. Esse órgão é responsável pelo esporte a nível mundial. Nos dias de hoje, o handball é praticado em mais de 180 países. Ou seja, então, gente, em nível profissional,
É a Federação Internacional de Handebol que gere todo o esporte. Lógico, aqui no Brasil nós temos uma federação, uma federação de handebol que passa as informações, mas as regras elas são advindas, desculpa, da Federação Internacional de Handebol. É tudo decidido lá. É como, por exemplo, o futebol, que nós temos aqui a nossa Confederação Brasileira de Futebol, mas são advindos das regras da FIFA. Certinho? Só para vocês terem uma ideinha do que a gente está falando em termos de profissional e não profissional. Os jogadores e suas posições. Cada time possui 12 jogadores, 6 jogadores de linha e mais um goleiro, então ou seja, 14 jogadores. Tá? Eu coloquei 12 porque são 6 jogadores de linha. Que além de ser o único jogador, o goleiro, que pode tocar na bola com os pés, pode atuar como um jogador comum, ou seja, ele pode sair também da sua área, certinho? Tocar a bola com qualquer parte da perna abaixo do joelho, dar mais do que 3 passos com a bola na mão, sem batê-la no chão, assim como no basquete, um drible duplo é tido como a falta e o time perde a posse de bola. Ou seja, aqui tem algumas regrinhas aqui, ó. Tocar a bola com qualquer parte da perna, abaixo do joelho, é visto como falta. Dar mais de 3 passos com a bola na mão sem driblar no chão, também é visto como uma falta. Certo? As posições, então, é o goleiro, que é responsável por defender, o ponta esquerda, que joga no canto esquerdo da quadra, o meia esquerda, que joga um pouco atrás do ponta, mais centralizado, o armador central, que é uma das posições mais importantes, né, que ele arma o time, ele passa, todas as jogadas praticamente passam na mão dele. O meia direita, assim como o meia esquerda, ele é mais centralizado, porém para a direita. E o ponta direita joga, logicamente, na ponta direita da quadra. O pivô ele fica infiltrado na defesa do adversário, ou seja, tem o armador central e à frente tem o pivô, porque ele tem características de um jogador mais forte ou mais rápido, mais ágil, para tentar fazer as jogadas do pivô. Certinho? Perante as informações, então, agora eu quero que vocês respondam essas questões, respondam no caderno de vocês. Na próxima aula eu vou estar enviando a autocorreção e uma atividadezinha adaptada para vocês fazerem em casa do handball, certinho? Então a primeira questão, defina o esporte handball. Tá tudo aqui no texto, gente. Fica a dica aí no comecinho aí, ó, o que é o handball, quais são as características, tudo certinho. Resumo um pouco da história do handball, não preciso falar mais nada. Tá lá no texto, resumo com suas palavras, não quero nada de cópia, beleza? Em qual ano o handball foi incluído nas Olimpíadas? Olha bem, incluído nas Olimpíadas. Não foi quando ele apareceu a primeira vez, foi quando ele foi incluído nas Olimpíadas, ou seja, a partir desse ano não se tirou mais o handball das Olimpíadas. Olha lá, presta atenção. De quantos jogadores cada time é constituído? E cite algumas regrinhas básicas, eu também dei as dicas no texto, nomeie a posição e as funções dos jogadores, ou seja, vai ter o goleiro, o que ele faz, vai ter o ponto esquerda, o que ele faz, enfim, fica aí essas dicas para vocês responderem os textos, as questões, desculpa, certinho? Espero então ter ajudado e dar uma certa luz a vocês perante o ensino do handball. Até a próxima aula, se cuidem e até mais, valeu!